nós temos que descobrir agora, com a Dominique Bertot de Oliveira, os mitos sobre gêmeos. Então, eu já tenho a pergunta, se um gêmeo tropeça aqui, o outro sente lá no Japão? Dominique, a palavra é sua. A Dominique, ela faz parte do painel USP de Gêmeos e ela é uma aluna de iniciação científica da professora Emma e estudante de psicologia. Então, a palavra é sua, Dominique. Seja bem-vinda. Sim, obrigada, Ricardo. Eu vou tentar apresentar aqui. Bom, acho que eu vou começar agora. Como o Ricardo me apresentou, meu nome é Dominique, eu estou cursando o 4º ano de psicologia agora e eu estou no painel USP de Gêmeos tem um tempo já, acho que vai fazer um ano daqui a pouco. Sou eu que cuido das redes sociais boa parte do tempo, então estou sempre respondendo as mensagens de vocês lá. E enquanto, enfim, a gente estava pensando sobre temas para essa parte de divulgação científica do painel, acho que a gente não pôde deixar de falar sobre esses mitos, essas crenças sobre gêmeos que acabam surgindo, porque é um tema que desperta muito interesse nas pessoas, mas que não se sabe ainda tudo sobre. Aí, acho que na tentativa de preencher umas lacunas, o pessoal acaba compartilhando algumas coisas que nem sempre tem algum tipo de embasamento científico. Então, eu reuni 5 mitos sobre gêmeos para apresentar aqui para vocês. E, bom, a maioria desses mitos foram retirados desse livro da professora Nancy Siegel, chamado Twin Myth Conceptions. Ele não foi traduzido para o português ainda. A Nancy Siegel, acho que ela é um dos maiores nomes, se não o maior nome internacionalmente falando em pesquisas sobre gêmeos da atualidade, e ela tem uma pesquisa muito extensa. Ela participou ontem do evento científico, ela é uma parceira de longa data do painel, e a gente recomenda bastante o trabalho dela. Bom, vamos lá para o primeiro mito. Essa aqui eu ouvi, na verdade, no ensino fundamental. Gêmeos fraternos se formam quando dois espermatozoides fecundam um só óvulo. Eu vou pedir para vocês irem falando pelo chat do YouTube o que vocês acham, se vocês acham que é verdade ou mentira. Enfim, vou dar um tempinho aqui. Se não der tempo, a gente meio que fez uma pré-pesquisa pelo Instagram para a gente ter uma ideia do que vocês acham sobre esses mitos. Se não me engano, no Instagram, acho que 2 a cada 3 pessoas acharam que era mentira. E sim, acho que a maioria respondeu que era mito, e é mesmo, é falsa. Bom, explicar aqui, fazer meio que uma revisão do básico, até porque isso vai ser importante para a próxima apresentação. Os gêmeos são formados de 2 formas, assim, principalmente. Então, os gêmeos fraternos, ou dizigóticos, eles são formados quando a mulher libera 2 óvulos, e cada um desses óvulos é fecundado por um espermatozoide diferente. Então, geram-se 2 gêmeos que são tão geneticamente semelhantes quanto irmãos. No caso dos gêmeos idênticos, o que acontece é que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, e aí, quando vai tendo essa divisão de células, acontece alguma coisa que esse emaranhado se parte no meio, e aí se formam 2 bebês geneticamente idênticos. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre zigosidade, a gente daqui a pouco deve lançar algum material sobre isso no painel, falando sobre isso com mais afinco. Mas um ponto que eu acho interessante é que talvez a minha professora do Fundamental não estivesse tão errada assim. Esse caso de um óvulo ser fecundado por 2 espermatozoides e isso gerar uma gravidez de gêmeos pode acontecer, mas é extremamente raro. Se eu não me engano, acho que tem uns 3 casos documentados até agora, e o último foi registrado na Austrália em 2014. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo a reportagem da BBC. É só vocês colocarem no Google BBC, gêmeos semidênticos, Austrália, e aí vai aparecer tudo bem explicadinho.
Bom, vamos para o próximo mito agora. Esse acho que todo mundo já ouviu também. Tem a ver com aquela história que o Ricardo falou, né? Um gêmeo tropeça, se machuca, e aí o outro fala que está sentindo dor também. Ou a mãe percebe que ele está meio assim, também sentindo dor. E, bom, deixa eu dar um tempinho. Acho que o pessoal está falando que é falso também até agora. E sim, gente, é falso também. Mas assim, vamos com calma, né? A gente sabe e a gente viu, né, nas apresentações de abertura, que a conexão entre gêmeos é realmente muito especial, assim. Eles são pessoas muito unidas, às vezes mais unidas um com o outro do que com os próprios pais, eles são muito semelhantes, eles se identificam muito um com o outro, mas não existe nenhuma conexão telepática comprovável cientificamente entre eles. O que provavelmente acontece é o seguinte, o ser humano ele é um bicho muito empático, né? Acho que até quem é não gêmeo já deve ter sentido isso, de você ver alguma pessoa se machucando e você, você sente alguma coisa, não é como se você estivesse sentindo, você não está sentindo dor, mas você tem esse comportamento empático de ter uma reação a ver a pessoa se machucando. Então, se isso já acontece de pessoas que não se conhecem, imagina quando você está vendo uma pessoa parecida com você, com quem você passa tanto tempo passando por isso, né? E aí, às vezes, essas séries de coincidências e mal-entendidos acabam meio que se acumulando e aí gera esses mitos, assim. Bom, vamos para o próximo. Esse eu já ouvi também. Gemelaridade, no caso, que no livro a Nancy fala de zigótica, então gêmeos fraternos, é um traço hereditário, mas que pula uma geração. Ou seja, se a sua mãe é gêmea, você provavelmente não vai ser gêmeo, mas você vai ter filhos gêmeos. Ou se você é gêmeo, seus filhos, você provavelmente não vai ter filhos gêmeos, mas os seus netos vão ser gêmeos. E aí, o que vocês acham? É falso ou é verdadeiro? O Gabriel já falou que é falso aqui. Sim, gente, é falso mesmo. A Nancy cita que no livro, que no trabalho gigantesco que ela tem, ela deve ter visto umas 2 famílias que seguem esse padrão. Acho que o que acontece é que muitas famílias que acreditam que tem esse padrão, na verdade, não tem. Então, por exemplo, aquele padrão que eu descrevi, sua mãe é gêmea, você não é gêmeo e você tem filhos gêmeos. E aí pode até parecer que pulou uma geração, mas às vezes você tem um primo que é da mesma geração que você, que é gêmeo. Então, não é que o gene pula uma geração, é que porque, por acaso, em você não aconteceu isso, mas não é uma coisa da sua geração. Bom, vamos para o próximo mito. Esse é um mito mesmo, assim, é quase uma lenda, assim. É a história, acho que não sei se todo mundo já ouviu falar disso, são gêmeos espelho. Então, são gêmeos monozigóticos idênticos que, quando eles vão se separar, no útero eles ficam um invertido em relação ao outro. Então, se um for destro, o outro é canhoto e por aí vai. E aí, gente, vocês acham que isso existe ou não? Vocês já ouviram falar disso? Acho que não deu tempo de resposta, mas eu lembro que no Instagram isso dividiu opiniões, assim, foi quase 50-50. Um pouco mais de gente achou que era verdade, mas é falso. Bom, é falso, mas é complicado também. Não existem gêmeos espelho no sentido de gêmeos idênticos que são exatamente o inverso um do outro. Mas uma coisa que é comprovável é que cerca de 1/4 dos gêmeos idênticos apresentam inversões parciais. Então, o que é isso de inversões parciais? Às vezes, um gêmeo tem o nariz tortinho para a direita, o outro tem o nariz tortinho para a esquerda, mas é só isso que é diferente entre os dois. Então, vou falar um pouco melhor sobre isso no slide, porque
Essa questão de uma inversão perfeita, um gêmeo ser 100% invertido em relação ao outro, não é muito facilmente observável, porque se vocês pensarem assim, se um gêmeo fica invertido em relação ao outro, não é só as coisas de fora, né, o lado de fora que fica invertido, são todos os órgãos internos também. Então, se um gêmeo tem o coração, por exemplo, do lado esquerdo do peito, como a maioria das pessoas tem, outro gêmeo vai ter que ter o coração do lado direito. Seria uma mudança muito brusca, assim. E o que se percebe, foi um estudo feito nos Estados Unidos, é que tanto para gêmeos quanto para não gêmeos, a quantidade de pessoas que têm coração do lado direito do peito é igual. É cerca de 1 para cada 10 mil pessoas. Então, por outro lado, existem outros estudos que foram feitos que provam que para gêmeos a quantidade de canhotos quase dobra, assim. Então, dá para perceber que existem algumas inversões que são mais frequentes entre alguns gêmeos do que outras, mas enfim, não é porque você tem 2 gêmeos e um escreve com cada mão que eles são um espelhinho perfeitinho um do outro. Isso não acontece na prática. Enfim, esse é o último mito. Esse eu nunca tinha ouvido falar pessoalmente, mas tinha lá no livro da Nancy Siegel, ela falando sobre comer inhame aumenta a chance de engravidar de gêmeos. E aí, gente, vocês acham que procede ou não? Acho que eu vou dar um tempinho. No Instagram, acho que só 7 pessoas acreditaram que era verdade, assim. 7%, aliás. E, gente, vocês acreditam que existe um fundo de verdade nisso? Pois é. Mas, assim, vamos com calma. Essa história veio, na verdade, de algo que a gente já falou no site do painel USP de Gêmeos, que são os Yorubá. Os Yorubá são um grupo étnico lá da Nigéria, e eles têm a maior taxa de gêmeos dizigóticos no mundo, assim, chega a ser quase 4,5%, sendo que, para vocês terem uma ideia, em outros países geralmente vai de 2% a 3%, enfim, dependendo da idade dos pais, se eles fazem reprodução assistida, esse tipo de coisa. E aí, outra característica desse povo iorubá é que eles consomem muito uma espécie de inhame chamada inhame de São Tomé. E aí o que se acredita é que o inhame de São Tomé ele possa ter algumas substâncias que aumentam os níveis de hormônio folículo estimulante, FSH para os íntimos, nas mulheres. Enfim, não dá para explicar muito agora sobre biologia, mas o que vocês precisam saber é que o FSH ele é um hormônio relacionado à ovulação. Então, mulheres com níveis maiores de FSH, elas têm maior probabilidade de liberar mais de um óvulo por vez no período fértil. E como eu comentei mais cedo na apresentação, para você ter gêmeos dizigóticos, você precisa ter liberação de 2 óvulos. Então, sim, incrivelmente, pode ser que tenha uma correlação entre o consumo desse tipo de inhame, não é qualquer inhame, tá? E a probabilidade de você ter gêmeos dizigóticos. Mas acho que eu sinto que é responsabilidade minha fazer alguns avisos em relação a isso, porque, primeiro, a gente ainda não fez estudo suficiente para comprovar isso de vez. Os estudos que foram feitos foram ou com as mulheres iorubá ou com ratinhos, então, ou com uma parcela muito particular da população humana ou com, enfim, outros animais. E aí é uma comparação um pouco difícil. A gente ainda não sabe se o consumo pode afetar todas as mulheres, quantas porções são necessárias, porque assim, esse estudo que foi feito com mulheres iorubá, as mulheres iorubá que tinham a maior taxa de gêmeos, elas eram mulheres que comiam inhame em literalmente todas as refeições, durante a maior parte da vida delas. Então não é um negócio tipo, você come um pouquinho, toma um chazinho uma vez por semana e aí vai aumentar a sua chance, não é bem assim. Outro ponto importante de pontuar é que a gente não sabe o quanto isso aumenta a probabilidade de fato, mas se aumentar, provavelmente não é muito, né? Se vai de 2%, 3% para 4,5%, ainda assim é menos de 1 em cada 20 mulheres que engravida de gêmeo entre as mulheres iorubá. E a gente também não sabe se pode haver algum risco com, enfim, mudanças bruscas na
na dieta. Então, gente, por favor, não acreditem em receitas milagrosas, não existe nada que vai dar 100% de chance de você engravidar de gêmeos. Não caiam em golpes, tomem cuidado e consultem um nutricionista, beleza? Mas, bom, acho que é isso. Agora que eu apresentei os 5 mitos, a gente pode abrir para as perguntas do público que vocês foram mandando pelo YouTube. Domi, uma é da Patrícia, que ela falou que ela gostaria que você explicasse melhor sobre gêmeos zigóticos. E a Ana Reis, precisa ter gêmeo pelo lado do pai e da mãe ou não, né? Para ter filhos gêmeos. E a André, ouvi dizer que mulheres altas também têm mais chance de gêmeos. É verdade ou mito? Sobre a explicação para gêmeos zigóticos, vou pedir desculpa, que eu acho que eu dei uma acelerada nessa parte. Voltando, acho que eu posso voltar a apresentar, talvez. Para mostrar aqui. Os gêmeos fraternos ou dizigóticos, eles são dizigóticos porque dizigóticos de 2 zigotos. Então, são gêmeos que surgiram de 2 zigotos diferentes. O zigoto, o que ele é? É quando um óvulo se junta com o espermatozoide. Então, os gêmeos zigóticos, eles se formam quando uma mulher libera 2 óvulos no mesmo mês, e isso pode acontecer por, enfim, fatores naturais. E aí, esses 2 óvulos, cada um pode ser fecundado por um espermatozoide diferente, e aí se geram esses gêmeos que são como se fossem 2 gravidezes diferentes, assim, só que elas acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, eles são geneticamente tão diferentes quanto irmãos comuns, só que como eles foram, os óvulos deles, os zigotos deles se formaram no mesmo período, eles vão nascer da mesma gravidez. Não sei se deu uma ajudada. E sobre precisa ter gêmeos do lado do pai e da mãe. Então, os estudos que estão sendo feitos em relação à predisposição genética a ter gêmeos, eles ainda são muito inconclusivos, assim. A gente não tem muita noção de como isso se comporta. O que se sabe até agora é que fatores como idade e reprodução assistida, por exemplo, que aumentam a chance de gravidez de gêmeos, mas que não tem a ver com a sua família, tem a ver com o que você faz, né? Eles afetam mais a mulher do que o homem. Então, um casal que a mulher é mais jovem e o marido é mais velho, tem menos chance de ter gêmeos do que um casal que tem uma mulher mais velha e um marido mais jovem. Acho que é isso que dá para responder, por enquanto. Mulheres altas? Oi? E mulheres altas? Mulheres altas, eu já ouvi isso também, mas eu acho que a Nancy não fala no livro. Tenho que procurar e aí, não sei, fazer uma postagem no painel. A gente responde depois para a Andréia Neves essa questão. E a Anne Cláudia coloca a seguinte questão. Quando minha irmã ganhou o bebê, senti dores como se fosse do parto. Está mais ligado à psique? Ou então, pois sempre acreditei que podíamos sentir, sim, dores entre os outros. Professor Maria Elizabeth, Domi. Acho que talvez os psicanalistas saibam mais, falar um pouco mais sobre essa questão da gravidez, né? Olha, eu acredito o seguinte, nas histórias que a gente ouve, e quando eu falo nas histórias que a gente ouve, eu não estou falando em pesquisa sistemática realizada. As histórias que os gêmeos contam, nas histórias deles, às vezes aparecem algumas semelhanças ou alguns sentimentos que eles percebem, tá? Que são similares entre ambos. Mas eu acho que, para isso, nós precisamos fazer mais pesquisa. Por outro lado,
também acredito que da mesma maneira em que existe uma comunicação primitiva entre mãe e bebê, onde a mãe consegue captar muitas das coisas que são projetadas pelo neném, na vida adulta, ocasionalmente nós vivenciamos isso com pessoas que são muito próximas a nós. Se os gêmeos têm uma ligação muito forte entre eles, eu acredito que em alguns momentos da vida isso pode acontecer. Dizer que vão sentir igualzinho sempre, eu quero mandar uma mensagem telepática, gente, eu nunca vi nenhuma pesquisa realizada a respeito. Então eu continuo achando, olha, temos que pesquisar muito para ver se tem algum fundamento. A professora Emma Ota respondeu que mulheres altas e fisicamente mais corpulentas têm sim mais chance de terem filhos gêmeos. Tá? E a Karina pergunta assim, tem algum estudo que fala sobre asiáticos em relação à maior probabilidade de ter filhos gêmeos? Então, sobre asiáticos no geral não sei, mas eu lembro que no livro da Nancy Siegel ela fala do caso dos chineses, porque na China existe a menor taxa de gêmeos do mundo, assim. Então, enquanto os Yorubá têm 4,5% quase de chance, lá na China fica lá por volta de 1,5%, assim. E, enfim, acho que pode ter várias razões para isso.